Bom, turma, então vamos lá. A gente segue falando sobre a teoria geral dos recursos, um tema que a gente já tem trabalhado durante algum tempo. A gente já viu em caráter geral, né, aspectos gerais da teoria dos recursos. Nós já falamos, acabamos de falar também dos princípios que regem o sistema recursal. E agora nós vamos dar continuidade a isso, entrando num outro tópico da disciplina, que são os efeitos dos recursos. Né? Os tópicos que nós vamos trabalhar a partir de agora são os seguintes. Ó. Então agora a gente vai trabalhar com efeitos dos recursos, efeito devolutivo em extensão e em profundidade, efeito suspensivo, ex lege e atribuído, efeito ativo, efeito expansivo, efeito translativo, efeito substitutivo, efeito complementar e efeito obstativo. São esses então os nossos tópicos, né? Para quem quiser anotar, eu também vou deixar eles na descrição do vídeo ali no YouTube para facilitar as coisas. Pessoal, o que nós já temos? Nós já temos a noção de que recurso é um meio de se impugnar uma decisão judicial, né? Que os recursos servem para isso. Então, o recurso é um mecanismo à disposição das partes para que as partes consigam impugnar decisões judiciais. Nós não estudamos nenhum recurso em específico ainda, né? A gente está falando só de uma teoria geral, só de regras gerais que valem para todos, né? Então, é nesse ponto que nós estamos. Nós já vimos, então, esse caráter geral, esse conceito geral de recursos, nós já vimos também os princípios que regem o sistema recursal, então nós já sabemos quais são as vigas mestras, quer dizer, qual é o fundamento que está por detrás dessa ideia de sistema recursal, né? Quais são as regras que valem, mutatis mutandis, quer dizer, cada caso o seu caso, mas quais são as regras que valem de um modo geral para todos os recursos, e agora nós vamos passar a falar dos efeitos. Né? Então, quando o recurso é apresentado por uma das partes, esse recurso gera efeitos, e esses efeitos são vários. Né? Só de pensar nisso em caráter geral, a gente já consegue ter uma ideia. Pô, imagina uma apelação, a gente já sabe que da sentença ou contra a sentença cabe o recurso de apelação. Se você não concorda com a sentença, tem um recurso para isso, que é o recurso de apelação. Se você não concorda com ela, você vai fazer uso da apelação para permitir que essa mesma matéria seja de novo analisada pelo Poder Judiciário, só que dessa vez por um órgão judiciário de hierarquia superior, por um tribunal, né, que é o tribunal que está hierarquicamente acima do juiz de primeiro grau que proferiu aquela decisão. Vejam que, nesse caso, pessoal, a gente tem então a seguinte situação. O recurso é interposto e o grande efeito que esse recurso tem é o efeito de não só permitir que a decisão que foi dada pelo juiz de primeiro grau, que a sentença que foi dada pelo juiz de primeiro grau, seja reavaliada por um órgão judiciário de hierarquia superior, né? Mas também permite, além dessa reavaliação, que essa decisão tomada em primeira instância seja inclusive substituída por uma nova decisão. Né? O recurso tem o efeito, uma sentença judicial, né, o ato final, que termina com a fase cognitiva do processo de conhecimento, pode, uma vez interposta a apelação, ser revisado e inclusive inteiramente reformado, ou às vezes cassado, determinado nulo, enfim, por um órgão de hierarquia superior. Né? Esse é o principal efeito, quer dizer, todo recurso, de um modo geral, vai servir para isso. Vai servir para provocar uma reanálise da matéria, uma matéria que obviamente foi decidida em desfavor da parte que recorre. Então, o recorrente sempre vai ter interesse recursal nos casos em que ele tiver sucumbido, né, pelo menos em parte. Sucumbido quer dizer perdido. Não? Então, se ele perdeu aquilo, se ele não ganhou tudo, ou se ele perdeu o que ele estava pedindo, ele tem interesse recursal em visar a modificação daquela decisão que lhe foi desfavorável. Isso decorre, como a gente viu, quando ele falou lá dos princípios, inclusive do duplo grau de jurisdição, que é um princípio aplicável ao processo, muito embora, como a gente viu, não tenha um assento constitucional, mas é um princípio aplicável ao processo que permite a reanálise nos casos em que a legislação assim permitir. Bom, os grandes efeitos são esses, né? Permitir uma reanálise, permitir um rejulgamento, modificar uma decisão que foi dada. Mas vamos ver como é que a doutrina trabalha. E não só a doutrina, pessoal, mas a jurisprudência. Aqui a gente está falando de efeitos, mas se você jogar numa busca de jurisprudência qualquer um desses efeitos que estão aqui, você vai perceber que os tribunais fazem muita referência a eles.
Então a gente tem que saber bem o que eles significam, até para a gente entender quando se depara com uma decisão judicial, para a gente entender o que é que o tribunal está querendo dizer, né, quando faz uso dessas expressões. A doutrina é muito prolixa quando se fala em efeitos de recursos e a jurisprudência também. Esses aqui são os principais efeitos, né? Você não vai encontrar na doutrina autores fazendo referência a muito mais do que isso. Às vezes eles chamam esses efeitos com nomes diferentes, mas na medida do possível, sempre que existem dois nomes para o mesmo efeito, né, pela doutrina ou pela jurisprudência, eu coloco ali os dois nomes, assim como eu fiz já com os princípios, porque às vezes a doutrina usa o nome que você não viu e na hora que você se depara você acha que não sabe, né? Então é comum que a doutrina dê nomes, crie nomes, porque a legislação não dá nenhum nome, a legislação não cria, a legislação não diz nada. Então, se a legislação não diz são efeitos dos recursos, é a doutrina que diz. Então, todos esses nomes aqui são nomes que a doutrina elabora. E esses nomes elaborados pela doutrina e pela jurisprudência também, né, às vezes sofrem uma variação. Determinado autor chama de um jeito, outro chama de outro. Determinado autor identifica um efeito que outros autores não identificam e por aí vai, né? Então aqui existe um condensado da forma mais completa possível. Confesso que eu gastei um tempo considerável fazendo toda essa agregação de coisas aqui para conseguir trazer uma lista que englobe a grande parte, né, que englobe quase que a totalidade, né? Não digo que a totalidade, muito embora a ideia tenha sido essa, porque sempre tem coisa que acaba passando, mas aqui a gente tem um apanhado, primeiro um conceito simples e um apanhado geral, né, da nomenclatura, e depois nós vamos olhando para cada um deles e entendendo o que eles querem dizer. Tendo como base, tendo como premissa a ideia de que recurso é um ato por meio do qual a parte busca revisar uma decisão judicial com a qual ela não concorda. Então, não concordando com uma decisão, ela se vale de um recurso e o recurso vai ter sempre, ou nem sempre, mas quando nós falamos em recursos, nós falamos nesses efeitos, em algum desses efeitos. Nós vamos começar, como vocês podem ver ali na nossa ementa, com os dois principais, que são o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Esses dois são os efeitos mais importantes do sistema recursal, porque esses dois são, inclusive chamados de duplo efeito. Quando você vê uma decisão judicial falando que recebe o recurso no duplo efeito, ela está falando de efeito devolutivo e efeito suspensivo, né? Então, efeito devolutivo e efeito suspensivo são os principais efeitos do sistema recursal e é deles que a gente vai falar em primeiro lugar. Então, é importante. Os outros, né, esses dois, efeito devolutivo e efeito suspensivo, não tem nenhuma dúvida doutrinária de nomenclatura, nem de existência, nem de nada nesse sentido. Então, porque esses dois efeitos, eles são realmente os principais e eles são efeitos que obrigatoriamente todo mundo tem que conhecer e tem que dominar, porque eles são a primeira coisa que o tribunal avalia quando recebe o recurso são esses dois efeitos, efeito devolutivo e efeito suspensivo. Então a gente vai começar trabalhando com o efeito devolutivo. Então o primeiro efeito que a gente vai trabalhar é o efeito devolutivo. Bom, devolutivo tem a ver com devolver, mas devolver o quê, né? Então, quando a gente fala em efeito devolutivo, a gente está falando no efeito de devolver. O que é que o recurso devolve? Né? Se o recurso tem efeito devolutivo é porque ele devolve alguma coisa. O que ele devolve? Vamos olhar aqui um conceitozinho. Tentei fazer um conceito o mais compacto possível também, né? Para que a gente consiga entender o que esse efeito significa e para que a gente consiga ir trabalhando em cima desse conceito. Então, como é que a gente conceituaria a ideia de efeito devolutivo? A gente pode dizer, pessoal, que o efeito devolutivo é o efeito que devolve ao judiciário a possibilidade de reanálise de matéria já decidida. Então, veja, foi o que a gente acabou de falar. A ideia do recurso é a de permitir que uma mesma decisão seja novamente apreciada pelo Poder Judiciário. E essa possibilidade de uma nova apreciação de uma mesma decisão pelo Poder Judiciário chama-se tecnicamente de efeito devolutivo, porque se devolve ao tribunal, se devolve ao Poder Judiciário, não necessariamente para o mesmo órgão, mas se devolve para o Poder Judiciário de um modo geral, a possibilidade de reanalisar aquela matéria, porque em regra essa possibilidade não existe. Uma vez proferida uma decisão, o juiz não pode voltar atrás e resolver mudar essa decisão. Uma vez que o juiz publicou a decisão, uma sentença, por exemplo, uma vez que a sentença é publicada, só é possível que o juiz corrija
algum errinho material que ele tenha cometido, né? Mas não é possível que ele mude de ideia. Ele fala, olha, estou avocando aqui os autos porque ontem eu tomei uma decisão, mas eu fui para casa e eu me arrependi. Então eu estou tomando aqui a liberdade de alterar essa decisão, então não vale mais aquela, vale essa. O juiz não pode fazer isso. Né? Claro, ele pode antes de publicar, mas uma vez publicada a decisão, ele não pode. Uma vez publicada a decisão, existe preclusão para o juiz. Lembram, né? Preclusão é a perda da oportunidade de praticar um ato processual. E essa preclusão acontece para o juiz depois que ele publica o seu ato decisório. Uma vez publicado, nós estamos dando o exemplo aqui do juiz de primeiro grau, né? Mas vale para qualquer órgão. Uma vez publicada, por exemplo, a sentença, essa sentença não vai poder mais ser modificada porque já existiu um exaurimento da jurisdição quanto àquela matéria. O efeito devolutivo do recurso é o que faz com que essa reanálise seja possível. Então, é o fato de a parte ter recorrido que devolve ao judiciário a possibilidade de reanalisar aquela matéria sobre a qual ele já analisou. Notem que o efeito devolutivo não significa necessariamente que vai ser devolvido para o mesmo órgão. Né? Isso é exceção. A regra é que a devolução aconteça para um órgão de superior hierarquia. Então pensa assim, devolve-se para o Poder Judiciário, não necessariamente para o primeiro órgão. Para o primeiro órgão não, para o mesmo órgão. Vamos ver um exemplo. Na apelação. A apelação é o recurso cabível contra a sentença. Mas quem dá a sentença é o juiz de primeiro grau. Mas quem julga a apelação não é o juiz de primeiro grau. Quem julga a apelação é o tribunal a que esse juiz está vinculado. Então veja, existe efeito devolutivo na apelação? É óbvio que existe, né? Porque se devolve ao Poder Judiciário, embora não para o mesmo órgão. Não é o mesmo juiz que proferiu a sentença que vai julgar a apelação. Não, ele nem pode fazer isso. Né? O que acontece é que o tribunal a que esse juiz está vinculado que vai reanalisar essa matéria. É um outro órgão, julgamento colegiado. Tirando os embargos de declaração, a gente não tem nenhum outro caso, nenhum outro exemplo em que exista o julgamento pelo mesmo órgão. Existem casos de possibilidade de retratação, né, em que o efeito devolutivo permite a retratação, que acontece, por exemplo, né, no caso do recurso de apelação contra as sentenças terminativas. Então, uma sentença terminativa que extingue o processo sem resolução do mérito admite que o juiz se retrate. Né? Mas está abarcado pelo efeito devolutivo da apelação. Né? Se devolve, então, em alguns poucos casos é possível, aí é possível, né, que exista esse ato de voltar atrás pelo mesmo juiz. Mas veja, ele só pode fazer isso se tiver recurso. Então, para pegar o exemplo da apelação. No exemplo da apelação, se for uma sentença definitiva com análise de mérito, não tem retratação. Mas se for uma sentença terminativa, sem análise de mérito, tem retratação. Quando o juiz vê a sentença, o juiz de primeiro grau publica a sentença, vem o recurso, analisando aquele recurso, o juiz de primeiro grau pode exercer a sua retratação. Então veja, faz parte também do efeito devolutivo a possibilidade de que, em alguns casos, o órgão judiciário próprio se retrate. Se ele não se retratar, vai para órgão superior. Isso acontece na apelação, isso acontece no agravo interno, isso acontece no agravo em recurso especial extraordinário. Então, a gente tem vários momentos, várias hipóteses em que existe a possibilidade de retratação pelo juízo que proferiu a decisão recorrida. Né? Mas isso aí é quando a lei expressamente prevê. Porque a regra é que o efeito devolutivo não sirva para permitir essa retratação. A ideia é que o efeito devolutivo permita uma reanálise e uma reanálise por outro órgão. Quando permite a retratação, melhor ainda, porque ele permite que seja analisado pelo mesmo órgão que deu a decisão e que seja ainda analisada por um outro. Não, mas a regra do efeito devolutivo, que a gente está falando aqui em caráter geral, que a gente precisa lembrar do efeito devolutivo, esses detalhes a gente entra quando estiver falando de cada um dos outros recursos, né? Mas o que a gente precisa lembrar em caráter geral é que quando a gente se refere a efeito devolutivo, a gente se refere ao fato de que o recurso permite que o Poder Judiciário reavalie, reanalise uma mesma decisão judicial que ele já deu. O Poder Judiciário, de um modo geral. Efeito devolutivo é devolução ao Poder Judiciário. Né? Não importa muito qual órgão. Quando a gente falar de cada recurso, de cada espécie recursal, a gente vai ver em cada caso para onde que vai esse efeito devolutivo, para onde que é devolvido. Né? Então a gente consegue identificar na legislação o efeito devolutivo presente, e esse aqui é um exemplo, porque a gente está falando das regras que regem o recurso de apelação.
Então lá no recurso de apelação, no artigo 1013, a gente tem uma referência expressa ao efeito devolutivo, né? Claro que ali falando da apelação, mas dá para a gente ter uma ideia boa do que o legislador quis dizer, né, ou do que a que a doutrina se refere quando trata do efeito devolutivo. Então, o artigo 1013 do Código de Processo Civil, tratando do recurso de apelação, diz o seguinte: a apelação, vamos lá, só isso aqui, ó. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, quer dizer, uma vez que a apelação é interposta, devolve-se, no caso da apelação, ao tribunal. Quem deu a sentença foi o juiz de primeiro grau. Aí devolve-se ao tribunal, mas isso pra gente aqui não importa, né? O que importa é olhar só para o conceito de efeito devolutivo, né? Sem entrar em nenhuma especificidade de cada recurso ainda, né? Devolve-se ao tribunal. E é isso que diz lá quando trata da apelação. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Devolverá, então, efeito devolutivo. E aí, esse artigo, 1013, continua. E ele continua dizendo assim: serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então aqui a gente já está se falando, no caso da apelação, do que se devolve. Então se devolvem todas as matérias, ainda que essas matérias não tenham sido devidamente discutidas, ainda que elas não tenham sido devidamente solucionadas pela decisão recorrida. Quer dizer, ainda que a sentença não tenha feito menção expressa a determinada matéria, se ela fizer referência àquele capítulo, já está valendo. Não? E o artigo ainda continua insistindo nesse mesmo ponto. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Então aqui a ideia é que, uma vez devolvida determinada matéria, o tribunal pode fazer uma análise profunda dessa matéria. Para ficar mais fácil de se entender, né, esse artigo 1013, vamos, que aqui a gente está falando da apelação, está usando a apelação como exemplo, mas isso vale para todos os outros, beleza? Para isso ficar mais fácil, a própria doutrina costuma fazer uma divisão tratando o efeito devolutivo ou dividindo o efeito devolutivo em dois. O primeiro é que a doutrina chama de efeito devolutivo em extensão ou efeito devolutivo horizontal. A gente consegue, né, metaforizar essa ideia de efeito devolutivo horizontal pensando que ele é assim, né? Ele é em extensão. Então, efeito devolutivo em extensão quer dizer até onde vai a matéria devolvida, né? Até onde vai a possibilidade de reanálise, né? Até onde o tribunal pode ir em termos das matérias que foram devolvidas a ele. E existe o de extensão e existe também o efeito devolutivo em profundidade, chamado efeito devolutivo vertical. Que aí a gente não está falando da extensão, a gente não está falando do quão longe o tribunal pode ir na hora que está analisando o recurso, o quão longe, ou seja, o quão extensa pode ser a matéria que ele vai conhecer. A gente está falando do quão a fundo ele pode ir naquela matéria. Tá? Então, efeito devolutivo em extensão quer dizer a possibilidade, até onde o tribunal pode ir em termos de alcance. E em profundidade quer dizer até onde o tribunal pode ir em termos de aprofundamento na matéria. Vamos olhar isso aqui pensando num casinho que vai ficar bem fácil de se entender, não é nada complicado. Né? Só estou falando aqui em caráter mais geral para a gente conseguir agora entender ele de uma forma mais tranquila. Então vejam lá. Imaginem um determinado caso em que existe um pedido, vou até deixar em tela cheia aqui para vocês, em que existe um pedido de dano material e dano moral. Quer dizer, uma mesma ação que tinha pedido de dano material e pedido de dano moral. Então imaginem que havia uma determinada parte, um autor, que entrou com um processo contra o réu, pedindo indenização por danos materiais e morais, porque eles se envolveram em uma briga, né? E aí o autor teve que ir para o hospital, teve dano material decorrente dos gastos com medicamento que teve com essa briga. E além desses gastos com medicamento, desse dano material que teve, ele também disse que teve dano moral. E ele disse que teve dano moral porque ele alega que o réu da ação, né, com a própria briga, provocou a briga, com isso causou abalo emocional nele, e ainda alega que fora o abalo emocional da briga, ainda teve um abalo emocional gerado pelo fato de que
O réu da ação foi para as redes sociais, foi lá no Facebook, e no Facebook disse assim, né? Ainda filmou a briga, colocou xingamento, quer dizer, então além do dano moral decorrente da própria briga em si, ele alega que teve também dano moral decorrente da exposição nas redes sociais do caso. Né? Então, essa aqui é a situação. Então, vamos voltar lá para o PowerPoint para a gente ver aqui a ideia. Então, a gente tem um pedido de dano moral e de dano material. Imagina que houve recurso, né? O juiz condenou o réu a indenizar por dano material e por dano moral, e o réu recorreu. Então o réu recorreu porque na condição de réu não queria pagar a indenização. Só que o réu recorreu só do dano moral. Ele não recorreu do dano material. Então ele teve só o recurso contra o dano moral e não teve recurso contra o dano material. Imagina que ele foi condenado a 5 mil de cada um. 5 de dano moral e 5 de material. Ele recorreu só do dano moral e não recorreu do dano material. Então a situação é essa. Vamos olhar agora como é que fica o efeito devolutivo em extensão, chamado efeito devolutivo horizontal, e também como é que fica o efeito devolutivo em profundidade, chamado efeito devolutivo vertical. Então, nesse casinho concreto, onde é que a gente identifica a figura do efeito devolutivo em extensão e do efeito devolutivo em profundidade? Bom, em extensão é o quão longe, é o quão extensa pode ser a análise do tribunal. O que a gente olha para fins do efeito devolutivo em extensão é o que foi objeto de recurso. Então veja, houve recurso a respeito do dano, moral. Então existe efeito devolutivo acerca do dano moral. Quer dizer, o dano moral foi devolvido. Né? O efeito devolutivo existe para o dano moral. Só que note que o efeito devolutivo não existe para o dano material na medida em que não houve recurso. Então, a situação aqui é a seguinte: existe efeito devolutivo em extensão para o dano moral? Existe. Existe efeito devolutivo em extensão para o dano material? Não existe. E não existe porque a matéria, dano moral, não foi devolvida ao tribunal. Não foi devolvida ao tribunal a possibilidade de analisar dano material. Ou seja, a extensão do efeito devolutivo só vai até o dano moral, não vai até o dano material. Ou seja, devolveu-se, houve devolução para o judiciário da matéria relativa aos danos materiais? Não, porque a matéria relativa aos danos materiais não foi objeto de recurso. Então veja, em extensão quer dizer isso, nesse exemplo, a extensão do que foi recorrido foi só dano moral. Quando se fala de dano material, não teve efeito devolutivo, né? Já que a parte não devolveu para o tribunal essa possibilidade de análise, o tribunal não vai poder fazer essa análise. Esse é o efeito devolutivo em extensão. Então, ou seja, nesse nosso exemplo hipotético, o efeito devolutivo em extensão diz que o tribunal pode julgar o dano moral, mas não vai poder julgar o dano material. Ou seja, o dano material já era, né? Dano material a parte já perdeu. Agora vamos olhar para o efeito devolutivo em profundidade. Existe efeito devolutivo em profundidade em relação ao dano material? Óbvio que não, né? Se não existe em extensão, também não existe em profundidade. A gente olha primeiro a extensão. Então a gente vai olhar em extensão dentro daquilo que foi devolvido. Quer dizer, uma vez que você delimita o alcance horizontal, aí você vai olhar para o alcance vertical. Uma vez que você sabe qual é a matéria que pode ser objeto de impugnação de forma horizontal, quer dizer, tem duas coisas, material e moral. Aqui só pode ficar no moral, não dá para ir no material. Então, nesse caso, a extensão da análise já está dada. A extensão da análise é: o tribunal vai poder rejulgar dano moral, mas não vai poder rejulgar dano material, porque o dano material não foi objeto de recurso. Então, se ele não está na extensão, não existe profundidade, ok? Não existe profundidade. A gente só vai olhar para a profundidade dentro daquilo que já foi objeto da extensão. Então, nesse nosso exemplo, eu vou olhar para o efeito devolutivo em profundidade do dano material? Não, porque não foi devolvido. Então, se não foi devolvido, se não foi objeto de recurso, não tem nem em extensão e nem em profundidade. Não existe efeito devolutivo. A matéria do dano material transita em julgado.
transita em julgado porque senão foi objeto de recurso, o judiciário não tem efeito devolutivo sobre essa matéria, se o prazo recursal já acabou, e já acabou porque ele recorreu do dano moral, né? Então se ele recorreu do dano moral, mas não falou nada do material, o material já era. Né? Não tem efeito devolutivo nem em extensão, nem em profundidade. Então beleza, a gente já sabe então que, uma vez delimitado nesse exemplo, que o efeito devolutivo em extensão diz respeito só ao dano moral e não ao dano material, né? Então a gente sabe que o dano material não foi devolvido, então com ele acabou, não vai ter o que fazer. A gente tem que olhar para a profundidade. Mas a profundidade de quê? A profundidade da análise daquilo que foi devolvido. Então profundidade é dentro da matéria devolvida, nesse caso, dentro do dano moral, dentro da matéria que está abarcada pelo efeito devolutivo em extensão. Então, dentro da matéria devolvida, o quão a fundo o tribunal pode ir na análise dessa matéria. É isso que a gente está fazendo referência. Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente disse o seguinte, ó, então a gente disse que o tribunal, o autor tinha entrado com o recurso alegando que sofreu dano moral e dano material em decorrência de uma briga e em decorrência da postagem de matéria no Facebook, da postagem de matéria da postagem de do vídeo, enfim, né, e de agressões que também vieram a público por meio do Facebook. Imagine que nesse caso o tribunal, o juiz de primeiro grau tenha decidido e tenha condenado a essa indenização de R$ 5.000 em decorrência só da briga. O juiz de primeiro grau não falou nada sobre a postagem de vídeo no Facebook e tal. Ele não analisou esse ponto, ele fundamentou só na briga. Imagina o seguinte, tá? Fundamentou só na briga. Aí tem recurso das duas partes, né? Recurso das duas partes, uma querendo, o réu querendo diminuir o valor dessa indenização, querendo não pagar nada, e o autor querendo que o valor dessa indenização aumente, porque ele acha que 5 mil não compensa os danos que ele teve. Então o que a gente vai olhar aqui é, então a gente tem ali um efeito devolutivo, né, das duas partes, né? As duas partes devolveram. O autor, né, e lembram como isso aqui é importante, fazendo cotejo lá com o princípio da reformatio impégius, lembram? Reformatio impégius quer dizer que o recurso da parte não a prejudica. Então, se só uma parte recorre, em decorrência do próprio recurso, ela só pode ter a sua situação melhorada e não piorada. Né? Então veja, nesse nosso exemplo, imagine que o réu entrou com a ação porque ele acha que não é... Entrou com a ação não. O réu propôs o recurso porque entende que não é devida indenização nenhuma. Então se o réu propôs lá o recurso, entendendo que não é devida indenização nenhuma a título de danos morais, o que é que o réu devolveu para o tribunal? O réu devolveu a possibilidade de que essa indenização seja diminuída, mas o réu não devolve a possibilidade de que essa indenização seja aumentada. E por que é que não devolve? Porque senão a gente estaria violando o princípio da reformatio impégius. Né? Não é possível que o recurso de uma parte prejudique ela própria. Então, nesse caso, se só o réu, por exemplo, recorreu querendo diminuir a indenização, a única coisa que poderia acontecer era a diminuição da indenização. No entanto, imaginem que teve recurso das duas partes. Então teve recurso do autor e recurso do réu. O autor queria aumentar a indenização, ele queria que de 5 fosse para 10. E o réu queria diminuir a indenização, queria que de 5 fosse para 0. Veja então, nesse caso, nós temos um efeito devolutivo amplo, porque o autor devolveu a possibilidade de que o tribunal aumente a indenização e o réu devolveu a possibilidade de que o tribunal reduza a indenização. Se isso não acontece, se tem recurso de uma parte só, não há efeito devolutivo sobre a outra coisa, né? Justamente para não violar o princípio da reformatio impégius. Imagine que nesse caso teve recurso das duas partes. A questão do efeito devolutivo em profundidade, então, é a seguinte. O juiz decidiu só com base na briga, mas na hora de julgar, o tribunal pode ir mais a fundo do que o próprio juiz de primeiro grau e fundamentar não só na briga, mas também em outros elementos? É possível que a profundidade dessa alegação vá mais a fundo do que a própria briga, o que nesse caso significa, né, nesse exemplo, o que nesse caso significaria também analisar a possibilidade de dano moral com base no xingamento no Facebook e com base em qualquer outro argumento que tivesse sido levado em primeiro grau, mas que o juiz de primeiro grau não tivesse considerado para o julgamento. Essa é a pergunta, né? E
em regra, né, o efeito devolutivo é amplo. Né? A apelação é o recurso que tem o maior efeito devolutivo. Então, quando a gente fala de apelação, você pode devolver tudo. Né? Mas aí, esse efeito devolutivo vai ficando menor conforme a gente vai avançando no estudo dos recursos. Não vou falar disso aqui agora, em cada recurso a gente fala, mas a ideia que o efeito devolutivo quer dizer o quão a fundo é possível que o tribunal vá na análise. Veja, devolveu em extensão dano moral. Dentro do dano moral, o quão aprofundada pode ser a análise judicial acerca da indenização ou não por dano moral. Né? No caso da apelação, é possível que considere tudo. O efeito devolutivo da apelação é amplo. Né? Então, Facebook e os outros argumentos não forem no caso da apelação, é possível que o tribunal considere basicamente todas as questões que já haviam sido levadas em primeiro grau. Mas isso vale para a apelação, né? Outros recursos têm efeito devolutivo diferente. Então, o da apelação, veja, ele parte lá da briga, né, que é o que está ali na superfície, então ele parte lá da briga e esse efeito devolutivo vai aprofundando, 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 aprofundando e pode chegar em todas as questões. Ou seja, xingamento do Facebook, qualquer outro argumento que tenha sido levado no momento em que a indenização foi pedida, vai poder ser objeto de análise pelo tribunal. Uma vez devolvida em extensão a possibilidade do dano moral, em profundidade, torna-se possível, dentro desse tópico dano moral, analisar qualquer situação. Então, essa é a questão. Né? Efeito devolutivo dentro da matéria devolvida, o quão a fundo pode ir. A gente está aqui no exemplo da apelação e o efeito devolutivo é amplo, mas tem outros recursos com efeito devolutivo menor. Para ficar mais claro, vamos voltar para aquela tela em que nós falamos do artigo 1013. Então vamos retornar para aquela tela, porque lá a gente já viu todos esses conceitos, mas agora, depois de ter entendido eles, vai ficar mais fácil. Então vamos voltar lá para a tela anterior, em que a gente falou do artigo 1013. Então está lá o caput do 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Não é difícil perceber, né, que quando o código diz que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, o código está fazendo referência ao efeito devolutivo em extensão, né, ou efeito devolutivo horizontal. Quer dizer, a apelação pode apreciar a matéria que foi impugnada. Mas aí vem o parágrafo 1º e o 2º, que dizem o seguinte, serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, e relativas ao capítulo impugnado. Ou seja, uma vez que o capítulo impugnado foi devolvido, né, quer dizer, matéria impugnada, capítulo impugnado, ou seja, uma vez que houve impugnação, uma vez que houve efeito devolutivo horizontal em extensão, é possível que o tribunal aprecie todas as questões suscitadas e discutidas no processo, né, mesmo que o juiz de primeiro grau não tenha solucionado, mesmo que o juiz não tenha feito essa análise. E aí o parágrafo 2º continua ainda, Também é possível, né, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles. Então, nesse caso, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento das demais. Claramente, né, pessoal, o código está fazendo referência aqui ao efeito devolutivo em profundidade ou efeito devolutivo vertical. Porque aqui, o parágrafo 1º e o 2º está dizendo isso, né, que todas as questões suscitadas, né, vão poder ser discutidas, né, e de que todos os fundamentos vão poder ser discutidos. Então, nesse caso aqui, efeito devolutivo em extensão, no caso da apelação, é aquilo que foi dado, e profundidade é todas as matérias, todos os argumentos, todos os fundamentos. Vejam lá no parágrafo 1º, né, serão objeto de julgamento pelo tribunal todas as questões relativas ao capítulo impugnado. Então, uma vez que houve efeito devolutivo horizontal, né, a profundidade é total, vai para todas as questões. E não satisfeito, o código ainda diz, né, quando o pedido à defesa tiver mais de um fundamento, devolverá o conhecimento das outras, devolverá o conhecimento das demais. Então veja como o efeito devolutivo da apelação é um efeito devolutivo bastante amplo. Né? Um efeito devolutivo bastante amplo, é o mais amplo dos efeitos devolutivos que a gente tem. Espero que tenha ficado claro a ideia do efeito devolutivo. Né? A gente vai agora
terminar por aqui e depois nós voltamos com outro vídeo tratando do efeito suspensivo, né, para a gente falar muito bem desse duplo efeito evolutivo e suspensivo, devolutivo e suspensivo. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida sobre o efeito devolutivo, pode entrar em contato comigo, mas ele é bem simples, né? É só saber que ele devolve e saber que sempre vai ter a extensão e a profundidade. Então, em cada recurso, você tem que olhar em extensão o que é que foi devolvido e em profundidade o quão a fundo você pode ir. Para dar um exemplo de uma profundidade menor, o recurso extraordinário, que é o recurso que vai lá para o STF. No recurso extraordinário, a única coisa que é possível alegar é matéria de direito, quer dizer, não pode alegar matéria de fato, não tem devolução de matéria de fato, e ainda matéria de direito que envolva violação a dispositivo da Constituição. Então veja que é um efeito devolutivo bem mais raso do que o efeito devolutivo da apelação. Da apelação é profundíssimo, né? Os outros são bem mais rasos. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Depois nós voltamos para falar do outro efeito, que é o efeito suspensivo dos recursos. Beleza? Qualquer dúvida, pode mandar lá.